audácia, uma curiosidade intelectual para definir exatamente o que é o tempo. Então, um luminar da ciência, um homem absolutamente genial, olhou para o tempo, fez estudos, fez medições e escreveu um tratado importantíssimo, lançando o que nós todos conhecemos como sendo a mecânica dos corpos celestes. Lembram-se? Isaac Newton deu início à chamada teoria clássica do tempo. E ele trouxe para si esta riqueza, esse orgulho de dizer: sei o que o tempo é. A Sociedade Britânica, a Academia Britânica de Ciência o chamou, ele deu uma aula diante de uma plateia ilustríssima, e ele mostrou para os seus concidadãos ingleses: o tempo, disse Isaac Newton, o tempo é um fenômeno absolutamente indissociável de qualquer outra realidade. É um fluxo contínuo, disse o grande Isaac Newton. O tempo não se submete a nenhuma outra esfera de realidade. Ele é cartesiano. O tempo é absolutamente senhor da sua própria matéria e existência. Nada controla o tempo, disse Isaac Newton. Nada pode interferir na passagem do tempo. Isso deu ideia à congregação, a um princípio que depois os nossos irmãos calvinistas foram copiar, com todo respeito, mas com um equívoco enorme naquilo que acreditam. O princípio do determinismo. Ou seja, segundo Isaac Newton, quando ele define o tempo como um fluxo contínuo, sem qualquer incidência de aleatoriedades outras, ele diz assim: todas as causas do universo estão colocadas. Por causa disso, todas as consequências são absolutamente previsíveis. 200 anos depois, mais ou menos, quase isso, vocês se lembram, não é? Não estou contando nenhuma novidade para vocês. Um jovem alemão, o maior pensador do século XX, de longe, chamado Albert Einstein, olhou para toda a teoria clássica de Isaac Newton e, visitado por Deus, é como eu cuido, congregação. Um cientista visitado por Deus olhou para o tempo e, num reflexo absolutamente genial, ele disse assim: o tempo é a quarta dimensão da existência. O tempo não é um fluxo absoluto, muito pelo contrário. O tempo faz parte do espaço. Tempo e espaço são indissociáveis, disse Einstein. Nós vamos ver depois que ele confirmou Gênesis 1. Bendito é o nome do Senhor. Aqui em 1915, todo mundo acreditava que Isaac Newton tinha uma razão absurda, e então isso colocava Gênesis em questão. Se o tempo não tem absolutamente nenhuma relação com o espaço, entendam isso. O que chamamos de espaço é dimensão material. Isso aqui é um espaço, não é congregação? Então, se o tempo, diziam os cientistas, não tem absolutamente nenhuma correlação com um espaço, onde está escrito que Deus criou o tempo? Se é uma entidade autônoma, se é um fluxo linear que não depende de nenhuma outra associação com o espaço, quando vocês leem aqui, não encontramos que Deus criou o tempo. Deus criou a luz. Porque, como previu Einstein, não se cansem, tenham paciência. Deus vai falar com a alma de vocês hoje. Aleluia! Quando Einstein previu que o tempo e o espaço eram uma única unidade,
Ele disse que Gênesis 1 estava absolutamente correto. Toda vez que Deus cria um espaço, o tempo nasce junto com ele. Observe isso, congregação. Observe isso. Não quero abusar da nossa paciência, mas precisamos entender esta grandeza de Deus aqui, olha. Isso é demais do nosso conhecimento. O universo não está em expansão. Todos nós sabemos que o universo está em expansão. Não é? Ou é o único fenômeno que é mais rápido do que a velocidade da luz? A expansão do universo. Nem a luz alcança a expansão do universo. Tão ágil ela é. Por quê? Porque ela recebeu uma ordem ao início de Deus. Aleluia! Então o universo se expande para todas as direções. Antes da expansão do universo, onde não há matéria criada, não há tempo. Que horas são? Na dimensão onde ainda não chegou o universo, não tem tempo. O tempo é criado conforme o universo se expande, como ele chega o relógio. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que o Criador não precisou criar tempo. Quando ele cria um espaço, imediatamente o tempo toma conta da criação de Deus. Nós estamos submetidos ao tempo. 8:55. Não é isso, congregação? Que tempo é esse? Como chama esse tempo que nós estamos vivendo? Como se chama o tempo da nossa vida? Como nós o vivenciamos? Esse tempo ordinário, rotineiro, esse tempo que nos consome, que nos rouba as energias, que faz nós nos sentirmos apequenados. Como é esse tempo, congregação? 21 anos. Como eu contei esse tempo que eu vivi? Vocês pensam que foi 21 anos? Não, foi mais. Foi muito mais. Teve um tempo que eu achei que era 50 anos. Como se conta o nosso tempo pessoal, a nossa existência? Qual é o seu tempo? É o tempo de ir embora para outra cidade? Então esse é o seu tempo. O tempo de outros é de ficar aqui, não é a congregação. Qual é o seu tempo hoje? Qual é a tua medida? Glória ao nome do Senhor. Observe isso aqui, igreja. Fala, Senhor. Aleluia. Quando o Senhor Deus estabelece o tempo, ele submete a criatura ao tempo. Nenhum de nós escapa dele. Seja o tempo cronológico, seja o tempo dimensional e espiritual da nossa existência. Glória a Deus. Às vezes encontramos um crente, ele diz assim: meu irmão, estou num tempo tão difícil da minha vida. Estou vivendo um tempo de prova, um tempo de angústias. Não adianta mensurar, não adianta dizer faz 2 anos, 8 meses e 7 dias. Não é assim que conta o tempo da prova. A prova é uma dimensão espiritual. Aleluia. Há tempos espirituais na nossa vida. Tem tempo que nosso relacionamento, até familiar, está indo numa maravilha, de vento em popa, marido e mulher vivendo bem, tudo em paz. Tem tempo que as coisas não engrenam. Na vida pessoal é assim, nos negócios, tem tempo que ganhamos dinheiro, tudo vai bem. Eu que digo essas histórias. Tem tempo que nós estamos nadando de braçada, em conta com aquele irmão. Que tempo que Deus está me visitando. É um tempo, não queira alargar, não queira estabelecer limites para aquela dimensão. São os tempos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Por que Deus fez isso? Porque tem um teste de Deus. Tem da parte de Deus uma, como eu posso dizer assim, uma prova que ele subiu. Por que está fazendo isso no som? Estou falando muito perto, né? Gritando muito nele. Perdoa, sabe? Eu vou aprender a pregar a palavra de Deus. Quando Deus submete a criação ao tempo, Deus faz nascer 3 dimensões palpáveis e perceptíveis ao intelecto humano. Como nós repartimos o tempo? Como é a congregação? Quais são as 3 dimensões temporais? Passado, presente e futuro. Todos nós sabemos que o tempo é assim. Desde criança, ontem fui,
estou, amanhã irei. Isso é uma ficção de Deus para nós. O passado não existe, congregação. O futuro não existe. O que existe? Hoje, o agora, esse momento. O sol hoje, mas o passado só foi passado porque ele passou pelo hoje. Senão não seria passado, ele não existiria. Mas e o futuro? Só vai ser futuro porque ele precisa se aproximar de hoje, não é, congregação? Então, o hoje é o absoluto de Deus. Deus nunca trabalhou no passado, Deus não trabalha no futuro, Deus trabalha no hoje, no agora. Ele está mandando essa palavra? Sim, ele vai entrar na tua vida amanhã, mas é hoje que ele está te falando, aleluia. Não espera Deus amanhã, ele está chegando hoje, aleluia. O tempo dele sempre é hoje. Lembra lá em Hebreus? O que está escrito em Hebreus? Reproduzindo o Salmo 95, se não estou enganado. Ó Israel, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Por quê? Porque a menor fração temporal é hoje. Não existe tempo menor do que hoje. Olha, 9 horas. Chegamos aqui 6h30, 7. Já está dando 9 horas. É o hoje. Consumindo sem misericórdia o tempo que passa por ele. Daqui a pouquinho vai ser ontem. Foi no culto ontem no Leopoldina? Foi. Deus mandou uma palavra maravilhosa. Sim, claro que é maravilhosa. Eu tenho ordem para dizer que é maravilhosa. Hoje eu estou entrando na tua vida. Não é o teu ontem, não é o teu amanhã. Hoje é a menor escala temporal. Observam isso. E Deus decidiu o hoje. Ele diz assim, é hoje, o meu hoje. Lá no céu, como vai ser a congregação? Lá tem o quê? Tem marcação temporal. Como é a eternidade? Você já parou para pensar? O que é a eternidade? Isso não é muito difícil de dizer. A eternidade é o espaço atemporal da cronologia. Não. A eternidade é o não tempo. Não. A eternidade é algo que não tem início e não tem fim. Não. Eternidade é tempo de Deus. Eternidade, sabe por que é tempo de Deus? Quando nós dizemos assim, irmão, o que é eterno é atemporal, não tem começo e não tem fim. Mas isso não se aplica a Deus. Existe algum fenômeno que Deus não conhece o começo e não conhece o fim? A eternidade diante de Deus tem limite ou não, congregação? Quem é maior? O que é eterno ou o que é Deus? Até a eternidade apresenta humildemente os seus limites diante de Deus. Deus conhece o tempo da eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade não é marcação temporal, é espaço dimensional de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. É nisto que seremos inseridos, num espaço de Deus. Você já percebeu quando os espíritos em prisão foram lançados? Quando os espíritos caídos foram lançados na prisão, vocês viram a sentença que foi dada a eles, está lá em Judas? Espíritos que estão lançados em prisão eternamente até o dia do juízo. A dimensão temporal deles é eterna, mas a eternidade presta contas a Deus, tem um limite dela, bendito é o Senhor. Você está convidado a entrar na eternidade de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer.
o Espírito de Deus vai se abrir como as entranhas se abrem para acolher na sua madre, e você vai partilhar com Deus a eternidade. Você vai viver nas dimensões de Deus a eternidade. Qual é o desafio de Deus? O desafio de Deus, congregação, é suscitar no espírito do homem as suas ânsias, as suas capacidades, as suas misérias e as suas riquezas. Vocês já viram que basicamente tem dois tipos de reação diante do tempo? Observem isso. Há homens e há mulheres também que, colocados diante da iminente circunstância da passagem do tempo, ele se vê recolhido em si mesmo e sente-se incapaz de olhar para o futuro. Ele se torna um saudosista. Ele passa a consumir o tempo que ficou lá no ontem. E aquela mulher que sente saudade do tempo que passou. E o assunto dela é o passado, é o ontem, é a juventude. Ai, como eu fui bonita, ai, como eu fui capaz, como eu tinha saúde lá atrás. Como eu era crente lá naquele tempo, ai, que alegria, meus filhos iam me visitar, e isso e aquilo. O passado projeta nela os seus sonhos, as suas lembranças. Sempre o passado. Lá está escondida a riqueza da sua glória, as suas magnificências, a sua força. E aquele crente que ele vem congregar e fala: irmão, eu vou na igreja hoje, mas olha, não é mais a mesma coisa. E quando o Senhor me chamou, aquele tempo que era bom, não era crente de verdade. E os anciãos é diferente, irmão, não é como hoje, não. Aleluia. Sempre passado, projeta nele um ontem perfeito. Ele remoe o passado, ele vive no passado, é incapaz de encarar a realidade que lhe toma, aquelas coincidências circundantes, então ele vive sempre do passado. Irmão, um dia Deus me mandou numa missão, isso já tem uns 30 anos mais ou menos. Me toma escutar aquela mesma missão o tempo todo. É a missão de 30 anos atrás. Não mudou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou curar o teu saudosismo por esta palavra. Vou te mostrar que tem riquezas no teu presente. Tem riquezas de Deus te aguardando, te esperando. Embrulha o teu passado hoje. As tuas saudades, as tuas reminiscências, as tuas lembranças que te ferem. Deixa que hoje eles vão morrer e você vai viver um monte de alegria. O que passou, passado é. Aleluia. Você é saudoso de alguém que já se foi? Você lamenta a perda de alguém que não te faz mais companhia? Não. É teu direito reclamar, mas não é teu direito montar um mausoléu dentro da tua casa. Irmãos, com todo respeito, estou pregando com toda a liberdade. Esse silêncio era dele. Esse silêncio era dele. Não pensa nisso. Era dele. Esse paletó ele usava. Ela amava isso daqui. Jogar fora hoje. Aleluia. Limpa-te do teu passado, eu vou te ajudar. Mas, irmão, guardei por anos, tem até o cheirinho. Isso me lembra ele. No nome de Jesus Cristo Nazareno, desfaz-te do que te prende ao passado agora. Nada de relíquias, nada de lembranças materiais. Está na tua alma, está no teu coração. Vamos caminhar, vamos cantar, vai congregar amanhã. Glória a Deus, vai visitar, vai trabalhar. Vive hoje. Solta-te, liberta-te. Ai, Senhor, aquele negócio que não deu certo, aquele caminho que eu
aquela parede, aquela porta que se fechou, aquele dinheiro que eu perdi, está perdido. Esquece da glória de Deus. Não vou recuperar, não sei. Isso é problema teu. O que a palavra está te dizendo vamos, filho. É hoje, é agora, é tempo de caminhar no bendito do Senhor. Aleluia. Liberta-te do teu passado. Liberta-te deste demônio que está trazendo diante de você há anos o pecado que você se viu infelizmente caído. E o demônio te acusa dizendo: você não vai fazer nada a respeito? Vai! Você vai fazer sim hoje. Você vai pisar na cabeça de Satanás. Porque eu estou limpando o teu passado. Limpando as tuas vestes. Uma mitra nova na tua cabeça. Oh, glória a Deus. O teu amanhã é de paz. O teu futuro é de alegria. A tua casa vai cantar. Os teus netos vão estar à roda da tua mesa. Aleluia. Aleluia. Com liberdade. Deus nunca gostou de olhar para o passado. Por uma razão muito clara. O passado está para além da providência de Deus. Entende isso? No passado, Deus não mexe. E o inferno também não. Mas o passado é assunto sentimentado. É assunto colocado para sempre, um selo irremovível. Deus não gosta disso. Deus é de liberdade, de atuação. Ele diz assim: inferno, está bem, você tem razão. O que está feito, está feito. No passado eu não mexo, mas eu mexo no hoje. Eu mexo no agora. Eu mexo no amanhã. Qual é o outro tipo? Nós já vamos acabar com a obrigação. Qual é o outro tipo que é submetido ao tempo e falha? Qual é? O procrastinador. O nefelimata. O que é o nefelimata, a congregação? Essa palavra vem do grego. Nefeles, nuvens, bata caminho, é aquele que está sempre nas nuvens. O tempo dele é sempre o amanhã. Ele projeta a sua vida, os seus projetos, a sua glória, as suas essências, ele joga para depois de amanhã. Nunca é hoje. Vocês conhecem alguém assim? Irmão, vamos fazer uma missão que Deus está nos mandando aqui para a Bahia? Irmão, gostaria muito. Quando eu aposentar, eu vou servir a Deus por liberdade. Irmão, vamos aqui, tem uma família necessitada. Irmão do céu, no sábado, se Deus preparar no sábado, eu consigo ir. Olha, abriu vaga na universidade. Vamos prestar um concurso. Vamos prestar o vestibular. Não estou preparado. Vou ficar para o ano que vem. Esse ano eu não estudei muito bem. Vou tentar o ano que vem. É sempre no ano que vem. No amanhã, no depois de amanhã. Hoje nele não existe. Olha, tudo amanhã. Mãe, podemos almoçar na tua casa domingo? Domingo agora? Eu acho que é melhor do outro domingo. Esse eu não posso. Eita glória! Sempre. As coisas mais comecinhas são sempre lançadas para depois. Isso é uma fraqueza do ser, é uma debilidade da alma, é a incapacidade de olhar para o hoje e assumir uma posição concreta de coragem.
Olha, eu não tenho comissão, mas eu vou no nome do Senhor Jesus. O demônio entrou naquela casa, vamos visitar? Meu Deus do céu, estou com condição zero, mas eu vou no nome do Senhor Jesus. Esse é o crente que Deus está falando dele. Vamos, irmão, vamos! É hoje, congregação, é o teu tempo. Tudo que lemos aqui, sabe o que Deus está falando para nós? Tempo determinado, há tempo de nascer, há tempo de chorar, há tempo de espalhar pedras. Você está naquele tempo que faz o papel antagônico a este. É tempo de crescer na graça, é tempo de crescer no conhecimento, é tempo de crescer na fé, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de conhecer o Senhor Jesus. Aleluia! É tempo de você cantar vitórias que estão gravadas na tua alma. E você acha que elas são para daqui 5 anos? Não! Elas são para esse ano. O teu tempo é um tempo falho, um tempo humano, um tempo carregado de debilidades. O tempo de Deus é o tempo do Charles arrumar esse microfone, sabe? Vocês já viram? Para nós, 9h20 nós está cantando hino, tá bom? Congregação? Vocês já viram quando o Senhor fala, quando Ele quer chamar a atenção dos homens procrastinadores, que jogam tudo para o amanhã e não acreditam no Deus de hoje? O Senhor, numa certa altura, falou assim: vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Vai ter uma formiga. Você percebeu que, por vezes, nós somos mais incapazes do que um inseto? Não, irmão, essa comparação não aceito. Aceita sim, sabe por quê? Nunca se viu, de novo, nunca se viu uma formiga perder tempo. Você não encontra no reino animal uma formiguinha que se desvia do seu caminho e vai contemplar as belas paisagens que a cercam. Que faz as formigas? Estou esperando uma condiçãozinha melhor aqui para voltar a carregar folhas nas costas. Elas não fazem isso. Não. As formigas trabalham segundo a lei do Criador. Elas não fazem como você, que ouve a palavra, que pega sinal, que é cheio de dúvida e fica esperando o tempo chegar. Vai ver com a formiga preguiçoso. Teu tempo é agora. Senhor, tu sabes que eu não vou, por quê? Não vais, com todo respeito, porque você não aprendeu a lição da formiga. Acomodado, sossegado, tranquilo, zona de conforto. Eu gostaria muito, irmão. Mentira. Irmão, se eu tivesse, desculpa, servo de Deus, a palavra está te desnudando. Se você tivesse, você não iria também. Por quê? Porque você é acomodado. Aleluia. Perdão, você era hoje o Criador não está te repreendendo, Ele está te trazendo para pertinho do fogo desse Aleluia! Fala o meu hoje comigo. Aleluia! O meu hoje não acaba, o meu hoje não tem limites, congregação. Aleluia! O que mais que Ele manda nós fazermos? 9h30 não passa de 9h30. O Senhor falou assim: vai ver com os coelhos. Tudo isso está escrito aqui, não está, congregação? Coelho é um povo débil. Pobrezinho dos coelhos, o Senhor falou isso. Os coelhos são um povo débil, não sabem o que fazem, andam para lá e para cá, tornam-se presas fáceis de qualquer caçador. No entanto,
Eles fazem a sua casa na rocha. Você fez a tua casa onde? Na areia ou na rocha? Aleluia! Olha aqui onde você deve fazer tua casa. Aleluia! Na rocha, congregação. Aleluia! Vocês entenderam o que é o tempo? Vocês conseguem repetir Albert Einstein? Conseguem explicar Isaac Newton? Não percam tempo com isso, congregação. Foi só um exemplo histórico. Você entendeu o tempo de Deus na tua vida? Como ele se chama? Hoje. Aleluia! Aleluia! O tempo é hoje. Sai daqui cantando de alegria. Sai daqui saltando na presença de Deus. Aleluia! Por quê? Porque amanhã você vai dizer assim, meu tempo é hoje. O mês que vem, você poderá dizer, Senhor, meu tempo é hoje. Eu serei sempre hoje na tua vida.